Olá, meu nome é Jonatas, estou motorista Uber aqui na cidade de São Paulo. E uma pergunta que eu faço: você é inscrito no canal? Se inscreva apenas para me motivar, para ver um número a mais. Não esqueça também de curtir esse canal, porque afinal eu ganho muito pouco, né? Tanto é que eu nem publico muitos vídeos recentemente. Mas o que eu quero falar para vocês é sobre a regulamentação. A regulamentação vai ser boa? Então vamos dividir. Primeiro, para o governo. Hoje o governo ele não tem como cobrar diretamente do motorista de aplicativo o INSS. São mais de 800 mil motoristas ativos no Brasil. E o que acontece? Apenas 30% contribui, que está ali no MEI. E no MEI o motorista só contribui R$ 75 por mês. E mesmo assim, não tem como a Receita fiscalizar, porque é autodeclarado esses ganhos, né? É autodeclarado esses ganhos. A Uber, se você for reparar, ela tem um relatório lá dos últimos 3 anos, desde 2021, quanto que ela está pagando para o motorista. Eu não sei se ela passa para a Receita. Se ela passar para a Receita, a gente tem um risco de até 5 anos ser cobrado, isso para quem não paga imposto de renda. E só que o que acontece? Hoje, como não tem uma regulamentação, para a gente, eu vejo assim, que a gente não tem uma segurança jurídica sobre imposto de renda. Por quê? Se você não declara imposto de renda, não tem o MEI, tá, como pessoa física, a Receita Federal, ela não sabe qual que é como que chama? Qual que é a origem do seu dinheiro. Então ela vai cobrar o valor inteiro da movimentação que você tem, que é a movimentação via Pix. Hoje o Banco Central, ele pode sim notificar a Receita acima de 2 mil as movimentações via Pix. Quando você troca de carro, também a compra e venda de carro, a compra de um patrimônio, um imóvel também. Tudo isso daí dá para montar quanto que você ganha ali pela movimentação bancária. Então, se você cai numa malha fina em 5 anos, ele faz um cálculo ali, ele vai cobrar inteiro sem desconto nenhum. A outra opção que você tem hoje seria estar no MEI. Estando no MEI, você não pode faturar mais do que R$ 6.950. E R$ 6.950 é muito pouco, né? Porque R$ 6.950 você vai estar gastando aí R$ 3.000 de manutenção do carro, manutenção ou, né, a locação do carro, use a média. A manutenção que eu digo, esses 3 mil, assim, a troca de carro em períodos, a depreciação do carro, IPVA, seguro, manutenção, ou a locação, que dá aproximadamente a mesma coisa. Trabalha 3 anos, é isso que dá mesmo, sabe? E ainda tem o custo ali de gasolina, né, de combustível, que seria uma média aí de R$ 1.500. Então sobra aí uma média de R$ 2.000, que é pouco para quem tem família, né? R$ 2.000. E a outra alternativa também que você pode ter é o quê? Trabalhando como motorista de aplicativo, fazer a declaração de imposto de renda como profissional autônomo, motorista autônomo, que tem 40% de dedução pela profissão. Esse daqui é um ponto hoje da realidade. Então a gente não tem uma segurança jurídica, porque se a Receita for cobrar e você não declarar, você pode cair aí no valor integral. Com a regulamentação vai ter essa segurança jurídica. Esse é o único ponto positivo que eu vejo. Por quê? O primeiro ponto é o seguinte, que lá na regulamentação a gente está falando que 75% do ganho de R$ 32, ele é para manutenção do carro, manutenção às despesas. Isso é bem bacana, porque tendo a criação de uma nova categoria, o profissional autônomo por plataforma, eu acredito que o governo ele vai colocar ali que vai ter uma isenção, né, um abatimento, uma dedução de 75% sobre os ganhos. Então, sobre o valor que você tem de rendimento, você vai pagar 25%. Isso é interessante por quê? Porque se você for trabalhar uma média de 312 horas por mês, que seria 12 horas por dia, vezes 26 dias da semana, você vai pagar uma média de R$ 17,76 de imposto de renda por mês. Se você trabalhar 23 dias a 12 horas, já fica ali isento do pagamento de imposto de renda. Então isso aqui é uma coisa bem bacana. O que é negativo, né, na regulamentação é o seguinte: a regulamentação ela fala sobre o INSS que vai ser cobrado direto ali na fonte do motorista. Negativo entre aspas, né? Porque se você não contribui é positivo, que já vai ter ali o seu imposto de renda. Mas hoje a gente tem a opção de estar no MEI, se você trabalha menos, e no MEI você paga R$ 75. Se você, como profissional autônomo, vai pagar muito mais, que é sobre o ganho ali bruto, né?
entrando nessa categoria, o que é interessante que é o que? O governo vai cobrar sobre R$ 8 a hora, 7,5% de INSS. Isso vai dar o quê? 61 centavos por quilômetro rodado. Então, se você rodar o tempo integral 26 dias vezes 12 horas, vai dar R$ 196. Se você trabalhar 8 horas, vai dar R$ 116 de desconto ali direto na fonte. Então você tem ali o imposto, o INSS vai ser cobrado a mais, mas em contrapartida você vai ter uma segurança jurídica sobre o imposto de renda, que você vai estar ou isento ou pagando muito pouco ali no teto. O que não vai valer a pena é você trabalhar mais ali do que o ganho de R$ 10.000 de faturamento como motorista de aplicativo. Então eu acredito que vai se tornar inviável trabalhar como Uber Black, que ganha mais e vai pagar mais imposto de renda. E por que é bom essa regulamentação, entre aspas, né? Essa regulamentação é boa ali para a Uber, porque a Uber tem 17 mil processos nas costas e solicitando o reconhecimento do vínculo empregatício, porque afinal você recebe uma ordem, você fica as horas ali. Então tem várias justificativas. Hoje o Supremo Tribunal Federal, essa semana, ele está analisando um vínculo de um motorista. Se ele avaliar que tem vínculo no CLT, todos esses 17 mil processos e todos os demais processos que entrarem, ou até mesmo a decisão de um juiz, como teve um juiz aí no início do ano, que queria o vínculo de todos os motoristas, pode obrigar a Uber a registrar todo mundo na CLT. E registrando na CLT não é boa para a Uber e provavelmente vai vazar do país. Então, dos males, assim, a regulamentação, por enquanto é o pior, porque na própria regulamentação ela diz que o motorista de aplicativo ele não tem nenhum vínculo trabalhista. Na verdade, você vê que a regulamentação ela está mais protegendo a Uber. O motorista não tem vínculo com a Uber, é R$ 32, você paga R$ 36, então o mínimo. Vai ter que pagar um vale-refeição, mas esse vale-refeição ela pode retirar ali do Uber Turbo. Então, na verdade, a proteção ali é uma proteção jurídica para a Uber, um ganho a mais para o governo, e para você motorista é o mesmo ganho. Além disso, também vai ter o ganho ali do sindicato que vai criar e provavelmente parece que vai ter também a contribuição patronal, ou seja, uma vez por ano você vai ter que ir lá no sindicato pedir para não pagar essa contribuição patronal. Então é isso, sabe? Tem os prós, que é essa segurança jurídica, e tem os contras, né? Você vai ter uma despesa maior e também vai estar mais suscetível para a Receita Federal, se você faturar muito mais, né, do que os 10 mil, de que pagar o imposto de renda. Tem um risco maior ainda, né? Que de repente, que a Receita Federal ela pode cobrar os últimos 5 anos. A Uber faz o relatório dos últimos 3 anos. Pode ser que a Receita fale, opa, espera um pouco, tem 800 mil motoristas e eles estão ganhando uma média de R$ 10.000. Opa, dona Uber, me passa o relatório de todo mundo aí. E ela pode cobrar todo mundo aí os 3 últimos anos que não pagaram imposto de renda. Então, esses são os prós e os contras. Qual que é aqui a sua opinião? Mas a verdade, meus amigos, é o seguinte. Esse é o teto da Uber, é um salário mínimo. O teto do motorista de aplicativo é a média mesmo, é um salário mínimo. Até 2 salários mínimos. E isso daí não muda, sabe? É interessante que essa regulamentação traz uma transparência maior sobre realmente seu ganho real, porque às vezes você vê apenas o faturamento e não vê os custos direto e acaba se endividando com compra de carro e etc, e você não sabe quanto que você está ganhando por hora. Então é isso, deixe sua opinião e até a próxima. Fire John!